Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última aula do nível 1 do curso de assistente escolar. Sejam bem-vindos, tá? A gente vai falar ainda mais sobre o conceito de espaço, tá bom? A gente vai aprofundar mais sobre esse assunto, sobre esse tópico, mas a gente não vai falar mais sobre a percepção de espaço. A gente vai falar da representação de espaço. Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, antes para a gente começar, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? E para falar para os seus amigos e vizinhos da ADESC, levar essas oportunidades que a ADESC traz para mais pessoas, tá? A oportunidade de você estar na sua casa, no local onde você estiver, estar assistindo uma videoaula, estar participando de um curso, sem precisar de inscrição, sem precisar de burocracias, de formalidades, tá? E você vai poder estar aprendendo e absorvendo o aprendizado, tá? De uma maneira simples e prática e objetiva. Então vamos começar. Vamos falar, pessoal, sobre representações do espaço. Vamos aqui a uma pequena explicação para tentar esclarecer o que quer dizer a palavra representação e o que é representar. Um ator no cinema, no teatro, na televisão representa um personagem, mas ele não é o personagem que representa. Um retrato representa a pessoa retratada, mas não é ela. Tenho algumas fotos da minha mãe, tá? Elas lembram minha mãe, mas não é ela, tá? A própria lembrança da minha mãe que tenho na minha cabeça é uma representação porque ela vem no lugar da minha mãe, porém não é ela. Assim, representação é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. É um meio, artifício pelo qual podemos falar de coisas concretas, de experiências, sem a presença delas. Usamos para isso imagens, fórmulas, pensamentos, desenhos, miniaturas em papel, de madeira ou de plástico. Podemos também representar uma coisa que ainda não existe. Esse é o caso da ideia de um prédio a ser construído. Quando falamos de representação nesse texto, nos referimos à representação das características principais do que vai posteriormente ser construído. As representações podem ser de vários tipos. As palavras são representações do modo que os nomes, os pensamentos, os sonhos, as fotografias, os mapas, os desenhos e os modelos reduzidos. Interessam para nós aqui os dois últimos, porque são representações usadas para pensar a arquitetura, onde está o espaço escolar, o espaço educativo. Antes de falar dessas representações, voltemos a falar de escala. Falamos antes que escala é uma relação entre tamanhos e dimensões. Importam-nos aqui as relações com a dimensão do nosso corpo. A própria medida é uma relação entre coisa e outra. Antigamente se usavam medidas que eram partes do nosso corpo. A polegada, que era a medida do dedo polegar, e o pé hoje correspondente a 12 polegadas. O metro, quando foi convencionado, representava a fração da distância do Equador ao polo da Terra. Essa forma foi representada em uma barra de platina com duas marcas, apoiadas sobre dois roletes que se mexeriam quando ela se alterasse, mantida em condições muito rigorosas de temperatura e pressão. Durante muito tempo foi a comparação básica do metro. Hoje já se usa uma referência muito mais precisa, o comprimento de uma determinada onda eletromagnética. Dessa forma, fazemos representações em escala, desenhos em que uma medida representa a coisa real em tamanho menor. Uma casa pode ser representada 100 vezes menor do que é na realidade se for uma representação em três dimensões. Podemos chamar de modelo reduzido ou, como dizem os arquitetos, de maquete. Essa representação é em escala, é um desenho ou uma maquete representando a realidade em tamanho menor para que se possa verificar os elementos da construção. Essas representações em escala são precisas, exatas nas medidas e servem para organizar o trabalho de outras pessoas. Uma planta de uma casa dá as medidas das paredes em consequência dos alicerces que devem ser cavados para construí-las. Assim, com a planta de um edifício é possível saber de onde até onde devemos cavar e colocar formas, quanto cimento e quantos tijolos serão necessários, além do local que devemos passar os canos,
os conduítes para os fios elétricos, os tubos de esgoto e tudo mais. Assim, com as medidas, sabemos exatamente que, quando prontas, as paredes vão encontrar-se nos cantos e não deixar pedaços faltando ou sobrando. Vejamos então o que é uma planta de construção ou de instalação. A planta, cujo nome oficial é planta baixa, é só uma parte do projeto. O projeto representa um edifício visto por seus lados, horizontal e vertical. O que chamamos de planta é só vista do plano, do chão, da horizontal do prédio. Ela é importante porque nos movimentamos no plano, no chão. Logo, a planta permite mostrar os elementos que interessam para a organização dos nossos movimentos, do nosso trabalho e do nosso lazer. Ela permite desenhar também em vista horizontal os móveis e equipamentos que vamos colocar no aposento, embora não dê a altura. Podemos, numa planta baixa, representar duas coisas no mesmo lugar quando tiveram alturas diferentes. Assim, posso representar em linha pontilhada uma pia, com linha cheia, um pequeno armário de parede no mesmo lugar, sabendo que o armário estará acima da pia. Para distinguir tudo isso, temos as fachadas e os cortes, ou seja, as representações verticais do projeto. Olhando de fora, para um lado e por outro, podemos ver as fachadas. Elas mostram as alturas dos telhados, das janelas, das portas, das escadas externas. É quase se estivéssemos vendo já construído. Dizemos que as representações são quase reais, a perspectiva que faz com que tenha linha reta pareça menor conforme vai se afastando. Uma representação não leva a perspectiva em conta, de forma que a fachada desenhada com todas as medidas não mostra exatamente aquilo que vemos. Além disso, os traços são de desenho, nos impossibilitando de enxergar as irregularidades dos materiais, as cores, etc. Nas fachadas, vemos traços que representam as janelas. Ainda os cortes, que são representações verticais que não podemos ver na realidade. É como se o edifício estivesse cortado como um bolo na vertical. Assim vemos representadas as paredes cortadas, seus dois lados e suas espessuras. Dessa forma, conseguimos representar a altura das pias, das portas, das janelas. Para o construtor, o mestre de obras e o pedreiro, isso é muito importante porque dizem que a altura o cliente quer as torneiras, as tomadas, as luminárias da parede. As luzes no teto são representadas nas plantas baixas. Os interruptores, as bancadas da pia, os parapetes, etc. Podemos principalmente representar a altura do teto, dos forros, dos telhados, além de espessura de laje. Ainda podemos desenhar as escadas em altura e verificar o desenho antes de construir para não batermos com a cabeça quando estivermos subindo ou descendo. Essas plantas são muito importantes, pois permitem a compreensão de todo o edifício sem precisar construí-lo, para depois verificar os erros e defeitos. Além disso, ajudam a elaborar projetos complementares, como os de estruturas e os diversos projetos de instalações, como água, esgoto, águas pluviais, eletricidade, iluminação, ar-condicionado, gás, equipamento de segurança contra incêndio, sistemas de comunicação, antenas e muitas outras coisas que podem ser necessárias. Além disso, existem os detalhes, como por exemplo, como e o que são batentes de portas, maçanetas, pingadeiras, para a água de chuva não escorrer pelas paredes e tantas outras grandes coisas que precisamos fazer para uma construção ficar perfeita. Pessoal, a gente falou nessa questão, nessa primeira parte da aula, nesse assunto sobre construção, para a gente entender e refletir sobre o todo, né? Sobre que não só a questão da educação em si, mas a estrutura do ambiente escolar interfere no aprendizado, sim. Uma escola que em época de chuva é construída de tal forma que não vai alagar, que a questão da entrada da luz solar dentro da sala, que não vai bater na lousa e dificultar a questão da aprendizagem. Tudo deve ser planejado antes, pensado para melhor acomodar, para facilitar a absorção do aprendizado e etc. A gente falou em aulas anteriores, tá? Até mesmo a respeito da forma da constituição da sala,
que antigamente existiam batentes, onde o professor ficava mais alto, numa posição mais alta que os alunos, passando a ideia de autoridade, de hierarquia, a questão da mudança nos tipos de lousa que foram acontecendo no decorrer do tempo que a gente falou nessa aula mesmo, ou se não me engano foi na outra, mas esses detalhes, a questão da arquitetura, ela interfere na questão do ambiente escolar, na absorção do aprendizado, tá? Se o aluno vai conseguir se manter confortável no decorrer do seu tempo dentro da escola e, com isso, conseguir ter o foco somente na absorção do aprendizado do conhecimento. Porque a gente sabe, um ambiente que é uma realidade, infelizmente, no nosso país atualmente, escola com infraestrutura ruim, mal planejadas, que alagam em época de chuva ou destelhadas, isso afeta a questão do aprendizado do aluno, da absorção do conhecimento, isso atrapalha, né? Até mesmo atrapalha o trabalho do professor também. Gera estresse, gera desgaste, gera desconcentração, tanto de aluno como de professor. Então, a gente tem uma ideia sobre essa questão que a gente falou agora nessa primeira parte de construção, da importância de um projeto, de um planejamento na hora de construir o espaço físico escolar, né? É importante. E a gente tem ideia também do que é sobre a questão de representação de espaço. A gente vai falar agora sobre um tópico a respeito da diversidade no ambiente escolar. A gente vai entrando mais, a gente vai saindo mais desse assunto de espaço, de estrutura física, e vai estar falando mais sobre a questão, né, dos alunos, na questão didática e etc. O respeito à diversidade começa no ambiente escolar. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Diversidade: tudo aquilo que apresenta diferentes concepções ou tudo que se diferencia de si. Em nosso dia a dia, nos deparamos com pessoas das mais variadas culturas, opiniões, classes sociais, pessoas que possuem concepções totalmente distintas das nossas muitas, e infelizmente ocorre de sermos desrespeitados por sermos quem somos. Papel na sociedade. A diversidade tem um papel muito importante na criação de culturas, atitudes que permitem uma melhor convivência e respeito entre os grupos da sociedade para o total desenvolvimento da humanidade. A escola precisa abandonar um modelo no qual se espera alunos homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a diversidade, tanto no âmbito do trabalho com conteúdos escolares, quanto nas relações interpessoais. Pois é, também na escola, onde as crianças aprendem a conviver com as diferenças, a deixar de lado todos os tipos de preconceitos, sejam eles raciais, culturais, religiosos, sociais, sexuais, entre outros, é o papel da escola educar, aconselhar, preparar para o futuro, formar cidadãos conscientes, críticos e auxiliar a criança a se ver como parte de um todo, independentemente de suas características físicas ou modo de ser. É no ambiente escolar que os estudantes podem construir suas identidades individuais e de grupo, podem exercitar o direito e o respeito à diferença. Cabe aos educadores auxiliarem e conscientizarem os alunos do quão importante é aceitar as diferenças alheias para o bom convívio social. A família é muito importante nesse processo. Ensinar a importância do respeito que deve ter com as diferenças e que todos somos diferentes, porém ao mesmo tempo iguais, é fundamental. Logo, quando pensamos no espaço educativo, devemos ter em mente que tanto estruturalmente quanto culturalmente ele deve ser pensado de forma que colabore no desenvolvimento do cidadão. E com isso a gente encerra esta quarta aula, né? Essa última tópico aqui que eu trouxe para vocês, ele fecha com chave de ouro que eu estava dizendo anteriormente. Tanto estruturalmente quanto culturalmente deve ser pensado de forma que colabore no desenvolvimento do cidadão. Espaço e cultura juntos.
Não é só do papel do educador, tá? Educar, traz essas noções de respeito ao próximo. Cabe à família também, é papel da família também, não só do professor. Mas é nosso papel também, tá? Como papel também como educador, tá? Tá sempre levantando, discutindo, conversando sobre também, né, no ambiente escolar, sobre esses tópicos, tá? E é isso, pessoal. Encerra essa aula, essa última aula do nível um, tá bom? Na primeira aula do nível 2 a gente vai aprofundar mais sobre esses assuntos. A gente vai falar mais sobre o ambiente escolar, então continue conosco. Falem para os seus amigos, vizinhos, familiares dos cursos da ADESC, compartilhem esse vídeo para os seus vizinhos, familiares, tá? Leva essa oportunidade para nos ajudar a levar essas oportunidades que a ADESC traz para mais pessoas. Vejam, assistam todas as videoaulas, todas as 4 videoaulas, estudem o material, o conteúdo, tá bom? Leiam tudo com muita atenção, tudo é baseado nesse material que a gente preparou para vocês. A prova vai ser baseada nesse material e na videoaula. Então assistam a videoaula, leiam o material, tá? E não deixem de se profissionalizar, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.